Pessoal, bom dia. Sou Gilberto Zorello, sou coordenador de projetos do NIC-BR e vou falar com vocês aqui uma atualização sobre o programa por uma internet mais segura. Na terça-feira, nós já fizemos um painel sobre esse tema, onde nós trouxemos as várias associações e parceiros que estão apoiando esse nosso projeto. E hoje eu pretendo falar um pouco mais em detalhe do projeto, o andamento e os resultados que nós estamos obtendo. Ok? Então, a ideia aqui é falar sobre atualizações, sobre o programa para a internet mais segura. Se puder dar o start no timer, agradeço. Me ajuda aqui. Ok. Nossa agenda, falar sobre o programa em si, Manners, desenvolvimento do programa, outras ações importantes e as ações no IX. Tá? Então, quais são as ações para resolver os problemas de segurança e estabilidade da internet que nós temos hoje? Tá? No ano passado, tá, no IX Fórum 11, em dezembro de 2017, com o apoio da Internet Society, Abranet, Cinetele Brasil e Abrint, com o objetivo de atuar em apoio à comunidade técnica para a redução dos ataques de negação de serviço, sequestro de prefixos, vazamento de rotas, falsificação de IPs de origem, redução de vulnerabilidades e falhas de configuração, foi proposto esse programa, tá? Chamado Programa por uma Internet Mais Segura. A ideia é aproximar as diferentes equipes responsáveis pela segurança e estabilidade da rede e criar uma cultura de segurança na comunidade técnica envolvida com a internet. O plano de ação, né, desse programa, tá? O NIC está fazendo a coordenação das ações, né? Quem toma as ações e configura a rede são os operadores da rede. Então, que ações que o NIC está desenvolvendo? A conscientização por meio de palestras e cursos e treinamentos. Nós vamos ver mais adiante o que a gente já fez até agora. Criação de materiais didáticos e boas práticas. Interação com as associações e seus afiliados para a disseminação de uma cultura de segurança, a adoção de melhores práticas e mitigação dos problemas. Tá? Com o objetivo de especificar, configurar e operar CPEs de uma maneira mais segura, tá? Nas redes dos atores da rede. Tá? E implantação de ações do Manners, tá? Porque nós vamos falar um pouco mais em detalhe em seguida. Outro ponto foi a implementação de filtros de rotas do IX. Nós já tivemos aí uma descrição detalhada do Júlio, né, a respeito das implantações. No finalzinho, vou falar rapidamente. E estabelecimento de métricas para acompanhamento da efetividade das ações. Sempre que você toma ações, é importante medir. Né? Então, nós desenvolvemos algumas métricas no NIC, nós estamos ainda desenvolvendo outras, tá? De forma a acompanhar a efetividade das ações. Nós vamos ver pelo menos uma métrica aqui que nós estamos utilizando. O Manners, né? O Manners é o Mutually Agreed Norms for Routing Security. Ele foi desenvolvido com o apoio da Internet Society. Qual que é o conceito dele? Que todos tentam proteger sua própria rede. Né? Cada um está preocupado com a sua própria rede. E ele se preocupa com o tráfego que está entrando na rede, infiltrar esse tráfego. Né? Isso é caro, necessita equipamentos. Existem equipamentos, mas é uma solução cara, que, principalmente para pequenos provedores, é inviável. Né? E requer equipamentos complexos e não tem resolvido. Tá? Poucos olham o que sai da rede. Tá? Isso é mais simples e fácil de implementar. Tá? Nós já tivemos, o Bertoldo comentou de manhã, tá? A importância da gente implementar filtros, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá?
O Manners endereça as principais ameaças de segurança por meio de ações técnicas colaborativas por todos os operadores da internet. Tá? Então, não é uma ação de um operador, 2 operadores, só das grandes operadoras. Não, todos os participantes da rede têm que implementar as ações para efetivamente ter um resultado positivo. Ele foca na questão do sequestro de prefixos, vazamento de rotas e falsificação de IP de origem. Tá? Então, essas são as principais ameaças, tá? que depois do estudo foi verificado. Tá? Então, essas são as principais ameaças que as ações do Manners tentam endereçar. Tá? Para aumentar a robustez do sistema de roteamento da rede, é necessário que os operadores de rede e os IX adotem as ações do Manners. Tá? Por outro lado, é importante também quem compra o serviço exija que seus fornecedores tenham essas ações implementadas. Tá? O Manners, o detalhe da documentação, né, vocês vão encontrar aqui no manners.org. Tá? Se vocês acessarem lá, tem uma aba de Resource, que tem um guia de implantação, tá? Que é bem interessante. Ele é bem detalhado, inclusive. É interessante para quem está querendo participar do Manners, né, para fazer a implantação. Tem um treinamento também online, que é muito interessante. E tem alguns artigos, então recomendo a leitura. Tá? No bcp.unic.br é um site que nós criamos para divulgação de melhores práticas em português. Tá? Então, nós traduzimos essa prática do Manners, o documento principal, e disponibilizamos já nesse site. Tá? Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ter o documento em português, que facilita. O objetivo é facilitar a divulgação, né, desse documento. Tá? Bom, rapidamente, aqui o Manners, né, então ele passa então, por 4 recomendações. Uma é garantir que os anúncios sejam de seus próprios blocos IP e de seus clientes, pela definição de política de roteamento e filtros de entrada e saída. Tá? E assegurar que essas políticas sejam seguidas. Isso dificulta sequestros de blocos IP, redirecionamento de tráfego. A segunda ação são 2 ações técnicas. Tá? A segunda ação é garantir que os IPs de origem que saem de sua rede não sejam falsificados, ou seja, implementar anti-spoof na sua rede. Tá? Isso impede que os computadores afetados de seus usuários iniciem ataques de DDoS na rede, por exemplo, com amplificação de tráfego. Outra ação importante é garantir que seus contatos estejam atualizados e acessíveis por terceiros de maneira global, no RUIS, no PNDB ou em outros locais, por exemplo, site da sua empresa. Tá? Permite que as equipes de segurança de outras redes te avisem sobre problemas que detectam na sua rede. Então, deixar esse ponto de contato atualizado e ter os procedimentos de atendimento a esses chamados, tá? É muito importante. Tá? Publicar suas políticas de roteamento em bases de dados externas, como RADB, TC, NTT-Com e o RPKI. Tá? Esse tema já foi bastante discutido aqui, em várias palestras. Né? O Bertoldo fez uma apresentação muito boa hoje, o Douglas fez uma apresentação interessante também ontem. Tá? Então, isso facilita a validação de roteamento em escala global. Tá? Então, essas são 4 ações. Tá? Como eu disse, não são ações complicadas de serem implementadas. Tá? Os equipamentos disponíveis hoje, normalmente utilizados, permitem essas implementações. Não vamos entrar em detalhe aqui do que deve ser feito ou não. Tá? Aqui, o meu foco é realmente tratar do projeto de implantação do programa junto aos atores da rede. Os provedores se beneficiam com a implantação do Manners. Como? Né? Qual a vantagem de se implementar o Manners por um provedor? A ideia é que o Manners ele adiciona um valor competitivo em um mercado em que todos oferecem serviços semelhantes e direcionados ao preço. Tá? Hoje,
se fala, né, a internet é uma commodity, tá? O preço está numa descendente, né? E como se diferenciar desse mercado? Segurança pode ser uma solução. Então, essa é a ideia. Tá? O pessoal do Manners, eles contrataram uma pesquisa junto a essa 451 Research, onde essa pesquisa também está disponível lá no site do Manners, tá? Onde foram pesquisadas, foram entrevistadas empresas, tá? Sobre o que valor que eles veem nessas ações do Manners, tá? E o resultado dessa pesquisa é que elas até pagariam por mais, um pouco mais, por serviços que fossem efetivamente seguros. Tá? Quanto? Né? Em torno de 15%. Tá? Isso é o mercado americano. Tá? Mas isso mostra o valor, tá? Que o mercado está dando, tá? Para ter um provedor seguro. Tá? Então, esse acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Como se diferenciar nesse mercado. Tá? Segurança é um caminho. Tá? Por quê? Mostra aos seus clientes competência e comprometimento na área de segurança, ajuda, com a adoção das ações, ajuda a resolver os problemas da rede. Tá? O Manners, ele tem um programa, tá? Que os ISPs podem participar do programa. Existe uma área no site, tá? Onde o ISP ele pode se cadastrar como participante do programa. Como? Em relação a essas 4 ações, o ISP tem que dizer quais são os seus procedimentos para cada ação daquela, tá? Em detalhe. Né? Essas informações são mantidas em sigilo. E existe uma área também onde é possível se colocar aquilo que o ISP gostaria que o público conhecesse da rede dele em relação àquele tópico. Tá? Então, são declarações dos procedimentos que ele executa e algumas informações que é interessante passar para o mercado, porque a ideia aqui é que se mostre para o mercado que ele tem procedimentos de segurança implantados. Tá? Essas informações, então, são analisadas pela equipe do Manners. Tá? Esses procedimentos, então, sendo aceitos, né? Ninguém checa nada, ninguém vai fazer auditoria, não é esse o caso. Tá? Se os procedimentos são coerentes e existem algumas medições, tá? Algumas verificações que são feitas, ele é aceito no programa. Tá? E o nome da empresa entra numa relação. Então, ele tem lá uma relação de, eu atendo quesito ação 1, 2, 3, ou as 4, né? ou duas das 4. Tá? Existe um mínimo que tem que atender para poder entrar no rol de empresas participantes. Então, essa é uma forma, tá, que nós estamos incentivando. Tá? Algumas empresas já se inscreveram, mas acho que tem 2 empresas no Brasil que já concluíram o processo. Já tem 5, então é informação recente. Inclusive, aquelas empresas que desejarem, né, e tiverem qualquer dúvida, pode tirar dúvida lá com o próprio pessoal do Manners, ou pode me contatar também. Tá? Eu me proponho a auxiliar em termos de conversar sobre processos, alguns detalhes técnicos também. Tá? Então, para auxiliar para participarem desse programa. Bom, então, como eu disse, tá? o programa ele é maior do que o Manners. Né? O programa ele começou, então, com estudos do CERT, tá? Em relação a pesquisas, estudos que eles fazem da rede com honeypots, tem uma série de estudos que são feitos. Eles coletam informações, fazem alguns rastreamentos e verificam que existem muitos IPs abertos na rede e vulneráveis. Tá? O CERT também, a Lucimara detalhou pela manhã, tá? Colaborou bastante, tá? Para o desenvolvimento daquela backup.
né? Então, a ideia é que também é importante ter se fazer um hardening dos equipamentos que estão na rede. Tá? Então, assim, IPs abertos, hardening, manners, com essas ações com as ações de roteamento, tá? De segurança no roteamento, e outras ações também é o programa como um todo. Tá? Então, aqui eu vou detalhar o que nós estamos fazendo nesse programa, tá? E o que já fizemos e o que nós pretendemos fazer a seguir. Tá? Bom, um primeiro ponto é, como eu disse, o NIC se propõe a dar treinamento. Tá? Então, foram feitos em 2018 8 treinamentos, tá? Nos X Fórum regionais, referente a boas práticas operacionais dos sistemas autônomos, tá? Envolvendo o funcionamento da internet, papel dos AS, uso de endereçamento IP, boas práticas de roteamento de segurança, engenharia de tráfego, hardware de equipamentos e prática em laboratório. Tá? Esse curso ele foi reestruturado, ele já existia para 2018, ele foi reestruturado para incluir a parte de segurança baseado no Manners. Tá? Ele é oferecido na semana do X Fórum, são 10 ao longo do Brasil. Nesse ano ocorreram em 8 cidades. Tá? Então nós temos mais de 250 alunos certificados já nesse programa, então já conhecendo em detalhe, inclusive no nível de laboratório, tá? Esse programa. Tá? Foram feitos também alguns tutoriais, um no LACNIC, em Florianópolis e agora o último na Brint da Estrada, no Rio de Janeiro, semana passada, agora em dezembro. Tá? Uma outra ação são as palestras, tá? Palestras de conscientização, onde a gente, basicamente, a gente participa dos fóruns regionais, dos ISPs, com a ideia de disseminar essa cultura, divulgar o programa, né? e começar a divulgar a cultura de segurança dentre os ISPs. Tá? Então foram feitos aí, basicamente, dois ou três, tem mesa aqui, tem até 3 palestras dessas, tá? E vamos continuar fazendo isso no próximo ano. Em relação ao próximo ano, continuam os cursos de backup, tá? E nós estamos fazendo uma parceria com a Internet Society para oferecer mais alguns programas específicos de Manners também. Tá? Isso vai ser divulgado no próximo, na virada do ano, aí, quando a gente finalizar o nosso site sobre o programa. Palestras também, a gente vai continuar, já estamos falando com as várias associações, tá? Para fazer palestras durante o próximo ano, referente ao assunto. Bom, uma ação, essa ação do programa, ela começou numa análise de Pareto, tá? Referente aos IPs abertos na rede. Tá? Então, junto com o CERT, tá? Com o levantamento que eles fazem, todo mês, né, são enviadas notificações para os AS que têm IPs abertos para determinados protocolos. São pesquisados 11 protocolos. Tá? Desses 11 protocolos, a gente verifica que 4 deles, tá, têm maior incidência de IPs abertos, tá? Que é o NTP, o DNS, o SNMP e o SSDP. Tá? Então, com essas operadoras, com as grandes operadoras, a gente está trabalhando basicamente com esses 4 protocolos. E olhamos os outros 7 também. Se aparecer algum problema nos outros 7, a gente leva adiante. Mas, normalmente, são esses 4 que a gente tem trabalhado. Tá? Então, nós estamos fazendo, no início do programa, tá? Nós fizemos uma primeira reunião com a Cine Telebrasil, onde a gente mostrou o problema, o que a gente gostaria de fazer, e aí depois nós fizemos uma reunião com todas as operadoras, onde se definiu que
nós íamos fazer reuniões bilaterais com cada operadora. Então, nós estamos fazendo a cada mês ou 2 meses reuniões com a Vivo, Claro, Oi, TIM, Algar, Sercontel. Tá? Referente a quê? Referente aos IPs abertos, tá? Que nós temos, que são IPs vulneráveis para ataques de DDoS. Nós tratamos também a questão da pontos de contato para abuse e roteamento, né? Parece uma coisa simples, mas numa grande operadora isso não é um tema simples. Por quê? Envolve processos. Então, definir um ponto de contato por uma grande operadora ou alterar esse ponto de contato é uma coisa que exige contato com várias áreas, é uma coisa demorada. Tá? Então, nós estamos acertando, ajustando junto com as operadoras os pontos de contato para abuse e roteamento lá que está lá no Ruiz. E checando com cada um também se eles têm esses dados no PIN-DB. Então, acertando essa parte de pontos de contato. Tá? Essa é uma primeira ação. Uma segunda ação é a questão do anti-spoofing. Tá? Basicamente, a gente trabalha com o Keida. Tá? O Keida, não sei se todos conhecem, é uma solução onde você pode fazer o teste e verificar se sua rede está vulnerável a spoofing ou não. O terminal final, ele baixa um client, né, na sua máquina e essa máquina fica fazendo testes se a rede tem anti-spoofing, proteção contra anti-spoofing ou não, contra servidores da Qaeda. Tá? Então, esses AS dessas operadoras, tá? Muitos deles têm esses aplicativos instalados, então aparece no relatório. Tá? E nós estamos conversando sobre isso, como mitigar esses problemas. Tá? E a outra ação, que é a ação mais forte que nós fizemos com eles, tá? Foi por onde tudo começou, fechamento dos endereços IPs para aqueles 4 protocolos que eu mencionei. Tá? Então, eu tenho aqui, em março de 2018, nós tínhamos, no total, para o Brasil, 725 mil IPs abertos. Hoje, referência a novembro, nós estamos com 340 mil. Ou seja, houve já uma redução de 53% dos IPs abertos. Tá? Em função, esse é o resultado do programa, desses contatos já com as grandes operadoras. Então, hoje, nós começamos com uma análise de Pareto. Tá? 80% dos problemas estão com quem? Estão com essas operadoras, vamos falar com eles. Tá? Hoje, nós estamos, então, com 206 mil com as grandes operadoras e 134 mil com os SPs. Opa, já virou um 60-40. Então, nós estamos começando uma ação também com os SPs. Tá? Só para vocês entenderem a ordem das coisas. Tá? Qual que é a ideia aqui? Melhora nos processos para atender as notificações do CERT e reduzir os IPs abertos e abusáveis. Tá? Essa é a ação com as grandes operadoras. Aqui um pouco de números, tá? Então aqui eu tenho mês a mês, para os 4 protocolos que eu mencionei, os ASNs envolvidos e a quantidade de IPs envolvidas. Tá? Então a quantidade de ASNs envolvidos e a quantidade de IPs envolvidos. Tá? Então, DNS, NTP e SSDP não se evoluiu muito ainda, tá? Mas isso não quer dizer que não vai. Nós estamos. As operadoras estão vendo como melhor tratar esses assuntos frente às dificuldades de suas redes. Tá? Então, nós estamos na faixa de 60 mil abertos. Para a NTP, na faixa de 85 mil abertos. SSDP, na faixa dos 20 mil abertos. SNMP, no começo do ano, 556 mil. Nós éramos o primeiro no mundo. Né? Hoje, nós somos o terceiro. Tá? Nós estamos com 137 mil. Então, a grande evolução aconteceu aqui no SNMP. Tá? Basicamente, foi a reconfiguração de CPS, troca de firmware de CPS, tá? E algumas alterações de rede. Tá? Então, o Brasil hoje está em terceiro lugar. Está ruim ainda, tá? Em IPs abertos. Mas nós éramos os primeiros. Tá? Então, já melhorou. Tá? Então, em 6 meses de projeto, a coisa já andou um pouco. Tá? Então, ações diretas do programa por internet mais segura. Então, agora, com as associações, conforme eu comentei, então já sentamos com a Abranet, a Brint, Telcomp, Internet Sul, Telesul, a Abrahost e a Abramult,
isso aconteceu em outubro, tá? E estamos definindo agora como abordar o grande volume de SPs que estão debaixo de todas essas associações e os que não estão com elas, os menores ainda, que não estão com qualquer uma delas, tá? Estamos desenvolvendo um site para ter uma forma para facilitar a comunicação com esses atores. E outra ação é com a indústria, tá? Hoje nós temos o CIMET, acho que muitos conhecem, ele faz medição de qualidade da rede. Nós estamos introduzindo no CIMET também medição de BCP38, tá? De forma que ele possa medir se aquela rede está protegida contra anti-spoofing ou não. Então, essa é uma ação que... então, nós estamos implementando o CIMET e já estamos em contato com pelo menos 2 indústrias, tá? Para que os produtos já saiam de fábrica, ou, se não todos, uma faixa de produtos já saiam de fábrica com o CIMET incorporado, com capacidade para fazer esse tipo de medição. Tá? Qual que é a ideia aqui? É que daqui a algum tempo eu tenha condição de ter um mapa do Brasil, tá? Onde esses CPEs estejam instalados, tá? Com informações em maior volume em relação a isso que nós temos hoje com o CAIDA, tá? Em relação à proteção contra anti-spoofing. E uma outra ação que nós estamos trabalhando, a Lucimara comentou em detalhe, a aderência desses produtos à recomendação dos requisitos mínimos para a aquisição de CPEs. Outras ações importantes, além da questão da ação 3 do MENAS, que são os pontos de contato, tá? Ações para reduzir os ataques DDoS saindo de sua rede. Como? Utilizando NetFlows. Tá? Existem vários treinamentos que o pessoal do CERT dá, como usar os NetFlows, tá? Que eu recomendo, quem não conhece, tá? Acessar no site do CERT-BR, que é uma ferramenta muito interessante para identificar o perfil de tráfego que está saindo da sua rede. Tá? E aí tomar ações de segurança em cima disso. E configurar CPS para não ter serviços abertos que permitam amplificação e ter política de CNs seguras. Tá? Foi conversado bastante de manhã. Bom, outras ações referente a filtros, né? Por exemplo, para esses 4 protocolos, vamos adotar filtros de rede, de forma que a rede, que não seja a rede do usuário, não possam acessar esse CPS. Isso pode ser feito para alguns protocolos, para outros tem problema. Tá? Mas mais fácil é SNMP, SSDP, NTP, se eu filtrar, por exemplo, porta 123, eu posso fazer com que o serviço NTP aqui no CPE pare de funcionar. Então, esse é um dos pontos porque não tem avançado ainda de forma significativa a redução dos IPs abertos do DNS e NTP. Isso está em estudo com as operadoras, nós estamos trabalhando com eles em relação a isso. O SSDP já está em implantação. Tá? Anda? Bom, aqui novamente a questão do CIMET, que eu já expliquei. A ideia é implantar no CIMET as medições do BCP38. Está meio lento aqui. Aqui novamente sobre o CIMET, né? Então o CIMET ele trabalha com WRT, OpenWRT. A ideia é que esses produtos, né, que nós estamos trabalhando com a indústria possam, de alguma forma, rodar o firmware em WRT. Ou por substituição do firmware, tá? Ou por conseguir rodar esse software em paralelo, né,
com o firmware atual do produto. Bom, aqui ações em X, essa aqui é basicamente a apresentação do Júlio, tá? Ele fez na terça-feira, vou passar muito rapidamente, que eu trouxe aqui porque ela é importante, é uma ação importante em relação à segurança da internet, tá? Então, dentro do programa por uma internet mais segura, a ideia é que essas ações visam a proteger os servidores de rotas. Foi publicado um documento que ele teve 2 versões, foi discutido com a comunidade da internet bastante, tá? Foi fechado uma versão final e se começou as implantações, tá? Basicamente, o que é validado? Cumprimento de prefixos Bogon, prefixos do próprio X, ASN de Bogon, ASNs com trânsito livre, T1. Validação de origem, usando o RDAP, né, do Ruiz, IRS e IRPKI. Validação da política de roteamento, ASNs brasileiro Stub. Validação de AS7, Black Hole para os ASNs Stub brasileiros. Tá? As ações, são várias ações, quem conhece o documento, então foram divididas em 3 fases praticamente. Então existem algumas ações que já estavam em uso, algumas foram implementadas, estão sendo implementadas, agora no prazo de 45 dias, estamos finalizando esse prazo, aí já tem coisas implementadas, em médio prazo 120 dias e longo prazo de 12 a 18 meses. Basicamente, tá? Então, são marcadas communities, tá? Para o tráfego que passa pelo IX, mas por enquanto não está se implementando filtros. Tá? Então, esse tráfego está sendo marcado, tá? E se é guardado um log, tá? Para ser visualizado no Looking Glass. Mais adiante vai ser implementado os filtros. Aqui eu tenho, então, uma amostra, né, no tempo aqui, tá? Por exemplo, Bogon, quem não está pequeno aqui, mas é Bogon SN, Bogon prefixos, prefixos inválidos, transit free, tá? Então, aqui a quantidade de prefixos, tá? Por exemplo, aqui o invalid prefix, tá? Então, eu tenho prefixos inválidos, então, essa quantidade em torno de 180 prefixos inválidos, tá? Então, isso é o que está passando, o que está sendo marcado. Tá? Então, essa aqui é uma apresentação do que a gente está vendo, que está passando pelo X e já está sendo marcado. Tá bom? Aqui agora outros parâmetros, tá? Ruiz RDAP. Então, voltando aqui. Então, aqui eu tenho, então, para inválidos, não inválidos, tá? E aqui uma visão dos inválidos, tá? Que é essa linha menor aqui. RPKI, que nós estamos vendo hoje, tá? E no Looking Glass, tá? É possível, então, fazer uma busca, tá? Essa é uma ferramenta acessível, né, pelos participantes, pelo prefixo aqui. Então, quais são as communities que estão sendo marcadas, tá, para cada prefixo. Então, próximos passos. Análise de equação para uso da base publicada pelo Registro BR, no FTP público, publicação de nova versão do documento, com a descrição das communities, envio de notificações para os ASNs com resultados inválidos, na validação de origem via base do registro, ativação de filtros, nova versão do Looking Glass Web. Tá? E aqui eu tenho algumas referências que eu utilizei aqui para fazer essa apresentação, tá? Então fica disponível aí. Então são os documentos que eu mencionei. Existem algumas palestras, alguma coisa do CERT que é interessante ver, tá? Também referente a spoofer, tá? Ataque de DDoS e tal, e basicamente é isso. Tá?
Temos 6 minutos. Estou disponível aí para alguma pergunta. Tudo bem, pessoal. Comentários? Olá, eu sou a Ayub. Das grandes operadoras que você citou que estão fazendo um trabalho mensal, bimestral de se reunir, todas elas, a minha experiência, não respondem às notificações de abuse, com exceção da Sercontel, que inclusive responde muito bem. Queria que você desse maior detalhamento como está essa etapa especificamente de resposta às notificações de incidente de segurança que outros sistemas autônomos fazem, as grandes operadoras, e também que você compartilhasse a sua visão, na sua experiência, o que deveria pensar um profissional da nossa área que responde uma resposta a incidente, um INOC TBA, um telefonema, a seguinte frase, que eu ouço muito: você não é meu cliente, não posso atendê-lo, não posso receber o seu screenshot, não posso receber o seu log, não posso tomar providência sobre o incidente de segurança que você nos reporta. Obrigado. Tá, ok. Bom, como eu disse, tá? As operadoras, tá? Primeiro, o que a gente percebeu no início, tá? Nós estamos contatando as equipes de segurança das operadoras, tá? Muitas delas, tá, não tinham conhecimento, tá, desse procedimento do CERT, das notificações. Então, eles não atendiam por falta de total conhecimento. As informações entravam numa caixa e ficavam perdidas dentro e não eram tratados, tá? Agora, com o trabalho que estamos fazendo com elas, tá? Passaram a localizar esses documentos, tá? E começar a responder, a atender as indicações dessas notificações. Então, a coisa está começando a acontecer. Das 6 operadoras que eu comentei, não vou citar nomes, tá? Então, algumas tinham um procedimento, tá? Outras tratavam com algum interesse, vamos dizer assim, tá? E outras desconheciam o problema, tá? Então, eu posso dizer que a coisa já está melhor, tá? Agora, em relação às notificações, uma coisa que acontece é o seguinte: aquilo que a operadora, aí vale para outros ISPs também, né? Aquilo que está na rede o serviço que está com o IP aberto e está na rede de gerência da operadora, ela consegue tomar ação, tá? O que elas falam, e é exatamente isso que você comentou, né? Isso não está na minha gerência, então não tenho como tomar ação. Me permita corrigir, o IP pertence a ela. O discurso é: como você não me paga, eu não tenho obrigação nenhuma de atender. Eles não aceitam, não acolhem que quando um sistema autônomo fala, ele está falando em nome de uma parte da internet que é importante, que precisa ser acessada. Sim. Não existe um discurso de negativa comercial. Se você fosse meu cliente, você abriria um chamado. Como você não é meu cliente, não importa que o equipamento seja da minha gerência, não vou acatar suas informações, seu log, seu incidente, seu screenshot. É isso que eu tenho recebido de grandes empresas e pequenas empresas. Assim, o endereço IP ele é de responsabilidade do OS, ele é delegado para o OS. O que ele pode fazer é delegar isso é feito, né? Ele delega para o seu cliente esse endereçamento IP, né? O equipamento que está instalado, né, na rede, tá, que está com esse IP aberto, tá, a notificação é recebida pela operadora, pelo detentor do prefixo, tá? Quando está na gerência dele, ele tem como atuar. Quando esse equipamento não está na gerência dele, já delegou para o seu cliente, aí que aparece a dificuldade, isso que eu quero dizer, entendeu? Aí ele fala: isso não está mais na minha gerência. Só que o que nós entendemos é que, como a responsabilidade do IP continua dele, mesmo delegando, tá? Então ele teria que notificar, gerar uma notificação para esse outro cliente, para esse cliente dele, tá? Para ele atuar. Então, esse é um assunto que nós estamos discutindo com eles em termos de processos, tá? E como resolver isso, tá? Porque tem uma terceira situação ainda, né? Que muitas vezes o equipamento, o equipamento é da operadora, ele está alocado, né? Para o cliente final, e tem outras situações que o equipamento é do cliente final, né?
E o IP ele foi delegado, né? Então existem essas duas situações. Então, quando está na rede de gerência da operadora, isso eu estou caminhando. Tá? Quando não está na gerência da operadora, tá? Ou porque o equipamento não é dela, ou o equipamento é dela, mas a gerência do cliente final, esse é o problema que eu tenho hoje. Então, normalmente, a primeira posição da operadora, NTP, por exemplo, tá? Esses equipamentos todos são dos meus clientes finais, eu não tenho gerência sobre eles. Né? Aí é o trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo. Tá? Aí a gente faz um trabalho com o CERT, onde nós não temos as notificações, não temos todos os endereços IPs, aí a gente faz uma pesquisa. Né? Fazemos uma análise do perfil do equipamento que está instalado no cliente. Tá? E aí mostramos para a operadora. Operadora, olha, esse perfil de equipamento é tudo o mesmo equipamento, o mesmo sistema operacional, é impossível que seja detentor do cliente final. Entendeu? Então, assim, é uma interação grande. É um trabalho que a gente estima de médio e longo prazo. Tá? Essa formiguinha nós estamos fazendo com as grandes operadoras. Com o pequeno, tá, é diferente. Né? Ele tem a gerência, é uma rede menor. Né? Normalmente, o que acontece? Ele não entende bem aquilo que foi colocado na notificação. Então, um trabalho que nós estamos fazendo, já começamos, é de esclarecimento. E uma vez esclarecido, ele resolve rapidinho. Essa é a percepção que nós temos até esse momento. Tá? Agora, como eu falei, nós estamos começando o trabalho com o ESP. Nas próximas, eu vou poder dar um feedback melhor em relação a esse ponto para vocês. Perfeito. Responder? Obrigado. Respondido. Obrigado. Lá temos rapidinho. Eu passei um pouquinho do tempo, mas... Vou fazer uma colocação sobre essa questão anterior, que abrange tanto as grandes operadoras, quanto as pequenas operadoras, Okay. Que é a questão da política de uso aceitável da rede. Então, independente do cara ser grande ou pequeno, ele, em contrato, especifica que existe uma política de uso aceitável da rede, se não especifica, deveria especificar. E, em última instância, se ele não tem a gerência do equipamento e o cliente está fazendo coisa errada, o cliente dele está fazendo coisa errada, ele tem a prerrogativa de desconectar o cliente. Ponto. Lógico, isso tem impacto comercial, isso é ruim, mas, sim, esse trabalho que vocês fazem de reforço positivo, ele é legal, mas tem um limite até onde a gente vai na educação por reforço positivo e tem um limite que é onde você tem que ir para passar para a correção, efetivamente. É só uma colocação. E agora eu vou efetivamente para a minha pergunta. Estou emendando na pergunta do Ayub. O meu questionamento, talvez até de alguma forma seja correlato a isso. Com os meus clientes, eu tenho adotado as orientações. A gente basicamente, os clientes dos meus clientes existem basicamente dois perfis. E eu não quero ser agressivo, mas inevitavelmente vou usar palavras chulas. Existe o cliente burro e o cliente que tem uma demanda um pouco mais diferente. O cliente burro, quando eu digo, é o cliente comum. Eu sou um cliente burro na minha casa. Eu não quero saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Eu quero, de alguma forma, ser protegido. Então, para esse tipo de cliente, você adota, eu tenho sugerido isso, e isso tem a ver com aqueles filtros que você comentou para os determinados protocolos, de SSDP, SNMP. Eu tenho sugerido, diferencie os dois tipos de clientes, através de pools e coisas do gênero, e para esse tipo de cliente, você dá uma tutela antecipada de segurança. Você efetivamente filtra. Por quê? Porque esse tipo de cliente não é o tipo de cliente que vai fazer uma consulta a root servers. Ele não vai ter um servidor recursivo dentro da máquina dele, ele vai ser um forwarder, o tipo do DNS dele. Então, você faz efetivamente uma tutela antecipada. E você abre a prerrogativa, dentro dos sistemas de gestão da operadora, de que, eu tenho demandas diferenciadas. Bom, aí você tem que respeitar o Marco Civil e falar, bom, se você tem demandas específicas, você pega e realmente muda o cara para um determinado, através de recursos técnicos, para um pool que não tenha restrições. E isso, obviamente, sem incorrer em cobrança extra. Basicamente, você está aquela primeira e a segundo planos na mesma condição de preço. Isso resolve muito e resolve boa parte daqueles teus problemas de filtragem. Pessoal, temos que interromper. Obrigado. Vamos agradecer ao Gilberto. Pessoal, muito obrigado.